Estamos de volta, a gente recebe hoje a doutora Elaine, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica. A gente estava até conversando, que bom a gente ter esse espaço no programa para conhecer uma área que não é muito divulgada, né, doutora? E é tão importante. Muito importante. Como é bom a gente aprender sobre essa região pélvica do nosso corpo, fortalecer essa região, e muitas pessoas às vezes sofrem por muito tempo com problemas e vocês podem buscar tratamento, né? Há como reverter situações. Então, relembrando, em quais casos as pessoas podem recorrer à fisioterapia pélvica, Elaine? Em casos de incontinência urinária, seja ela de esforço ou de urgência, como você mesmo falou, aquela vontade súbita de querer fazer xixi, né? Às vezes está num aniversário e tem que sentar perto do banheiro porque não consegue segurar. Então, isso é um caso de, não é uma morbidade, não é uma doença, né, mórbida, mas eu falo que é uma morbidade social. Você incomoda, né? Muito. Né? Em caso de constipação, a gente também tem músculo na região do reto ali. Às vezes você vai para nutricionista, bebe bastante água, mas às vezes está se tratando de um espasmo na musculatura pélvica que não está deixando o reto liberado para poder esse bolo fecal descer tranquilamente ali. Homens que retiraram próstata, né, prostatectomia, e eles começam a ter perda de urina após a cirurgia, ou então disfunção erétil, também é um caso de reabilitação com fisioterapia pélvica. Crianças com enurese, que fazem xixi na cama durante muito tempo, as mães ficam preocupadas, às vezes até chateadas, e às vezes é um problema no assoalho pélvico dele, tadinho, ele não tem nem culpa. Né? E a ginástica abdominal hipopressiva, ela é um dos recursos que a gente utiliza para estar tratando o assoalho pélvico. Mulheres que querem ganhar parto vaginal, né? Muitos médicos acreditam que a mulher está pronta. Na verdade, a mulher está pronta, assim como todo mamífero. Mas a gente não vai ver uma gatinha falando que depois que ganhou o neném, está perdendo urina. Isso é função pélvica, né? Função da musculatura. E isso é uma queixa social, né? A gatinha pode até perder urina, mas ela não vai reclamar. Mas a mulher, isso vai ser muito ruim, né? Então, é um caso de fisioterapia pélvica, porque se você pensar na função do músculo, que ele tem a função elástica, você passar um neném por ali sem lacerar é muito difícil. Às vezes é até necessário fazer uma episiotomia e aí prejudica ainda mais aquela musculatura, porque é um tecido que não é contrátil, o tecido cicatricial, não é contrátil. Então, se perde contração, perde função. Então, você trabalhar com alargamento, o alongamento dessa musculatura desse canal, facilita a passagem do neném sem machucar, sem lacerar e sem acontecer disfunção. Porque às vezes é preciso mesmo fazer esse corte, né? Eles cortam um pouquinho para poder ter mais espaço, mais abertura. Disfunção. Né? Isso é uma das maiores queixas que a gente tem. E a nível estético também, a hipopressiva entra aí para dar uma cinturada, né? A gente fecha os transversos ali, diminui o diâmetro abdominal. Isso traz à mulher de novo a autoestima após a gestação. Isso é muito bom. Quantas sessões a pessoa já começa a perceber resultado, doutora? Depende Mesmo do pensando caso. Nessa questão, né, de reabilitação. Vamos pensar no caso de diástase, né, abdominal após a gestação. É ali 8 a 10 Que aquele inchaço sessões. É aquela sensação de que os órgãos, né, estão soltos. Isso. 8 a 10 sessões, ela dá para ver um resultado incrível. Existe uma outra patologia também muito grave que muitas mulheres não sabem quem tem e se culpam tanto, que é o vaginismo, que é uma contração involuntária da musculatura. A gente não controla e a mulher não consegue ter penetração. E às vezes casa com esse problema e se tem uma culpa muito grande porque não consegue ter relação com o marido. E é só cuidar dessa contração do músculo. Só cuidar. Tem como reverter isso? Tem, e é muito rápido. Então, existe a fisioterapia pélvica para reabilitar a musculatura. Pensou em músculo, o fisioterapeuta está ali para reabilitar. E ele vai tratar, vai trazer a função normal de volta. Muito obrigada, viu, Elaine? Adorei nossa entrevista e acho que, de fato, abrir esse espaço, né, para a gente falar sobre algo que não é muito falado. Não. Né? Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo nunca tinham ouvido, né? Nem sabia que existia esse tipo de especialidade. E é aquilo que a gente falou, o nosso grande objetivo é, de repente, ajudar aquelas pessoas que estão passando por um problema há muito tempo e agora é importante vocês saberem, gente, há possibilidade, né? Então, busque informação, esse conhecimento, até para depois, né, conseguir fazer um tratamento adequado e reverter essa situação.
Foi um prazer O tê-la aqui prazer foi todo conosco, meu. viu? Tem alguma observação que, de repente, a gente não abordou na entrevista que você acha importante dividir com o nosso público, Elaine, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo? O importante é porque muitas vezes a pessoa faz uma reabilitação sem nem ter feito uma avaliação pélvica. A avaliação pélvica é parecida com a avaliação ginecológica. Acha que tem uma coisa e está ali com exercícios cinesioterápicos sem nem ter feito a avaliação. Gente, é muito importante fazer a avaliação íntima. É um pouquinho constrangedor, mas a gente não fica constrangido no ginecologista. O fisioterapeuta tem a mesma visão dessa região. Você vai lá, ele vai avaliar primeiro a sua função, porque a sua contração é diferente da minha. Então, é muito importante fazer a avaliação antes de qualquer tratamento. É saúde, né? Saúde. A gente tem que cuidar mesmo e ter um respeito e um cuidado com o nosso corpo. Muito obrigada, Muito obrigada. viu? Contatos já estão sendo divulgados. Quem quiser falar direto com a nossa convidada fisioterapeuta, vocês podem através aí de todos esses meios. Nós temos, deixa eu ver aqui na minha fichinha, telefone 0 operadora 11 2429 5960. Confere, Isso. Helene? Então, 2429 5960. E também, quem quiser deixar aí sua pergunta, seu questionamento, pelas próprias redes sociais do Mulher.com, ou entrando em contato com o nosso departamento de call center, a gente sempre repassa aí as perguntas para os nossos convidados.